Bom, eu tenho como propósito hoje, eu estava fazendo uma devocional essa semana, e na devocional eu li um texto, e ao ler esse texto eu percebi algumas questões simples dentro do texto, e eu amo muito quando Deus fala conosco de maneira singela, assim, sabe? Simples. Coisas das quais, quando você vai lendo o texto, Deus faz o texto saltar aos seus olhos, e aí Ele começa a dizer para você assim, olha, presta atenção nesses detalhes, são detalhes. São coisas simples que você deve viver, mas você negligencia. Então, como me chamou muita atenção, eu quero também pedir a sua paciência, porque o texto é extenso, mas ele fala por si. Então, nós vamos passear pela Bíblia um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 17, verso 17 em diante. Eu vou fazer a leitura, embora extensa, depois eu quero fazer algumas aplicações dessa leitura, porque eu acredito que aquilo que você precisa já está na palavra. Amém? Não é uma instituição, muito menos um governo humano que vai te dar. Aquilo que você precisa está contido na palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre um momento na vida de Davi. Davi é um personagem bíblico bastante conhecido, então não fica fácil, não fica difícil de você compreender, ok? Vamos lá? Verso 17, 1 Samuel 17 diz assim: Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará a sua filha em casamento e o isentará de impostos em Israel e a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Que é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, que era irmão de Davi, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por conta deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu a Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: O teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com os golpes e livro a ovelha da boca dele. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo.
teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu diante de Saul. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo e em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Amém? Fiz questão de ler para contextualizar você. Era um tempo de devocional, mas eu queria que você entendesse algumas coisas a partir desse texto, coisas que talvez eu e você estejamos negligenciando na nossa vida cristã, na nossa posição diante daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Sabe, queridos, olhando para as pessoas ao longo dos anos na caminhada da vida cristã, sabe o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas não estão da maneira que estão ou não estão onde estão por um acaso. Nós vamos quebrando alguns princípios que são básicos do nosso trilho, da nossa jornada com Deus, e ao quebrarmos e abrirmos algumas concessões nesses princípios, o resultado da nossa vida é quase sempre a mesma coisa. Quando você olha para a humanidade, a maioria das pessoas, elas passam a ser niveladas por uma questão. Às vezes uns são nivelados de maneira mais baixa, outros mediana, outras pessoas são niveladas assim em grau alto, por conta da posição e das decisões que elas vão tomando ao longo dos anos. A grande questão com você nessa manhã é o porquê que você está onde você está. O que Deus está fazendo na sua vida, quais são os detalhes da vida cristã e do posicionamento que Deus espera de cada um de nós, que eu e você às vezes não temos avaliado. O porquê que às vezes nós não prestamos atenção e percebemos os pequenos detalhes nos princípios que Deus nos coloca. Eu quero colocar algumas coisas diante desse texto para você. Eu sei que existem muitas frustrações, algumas coisas que eu e você lutamos, que nós consideramos que são gigantes. Em suma, o ápice dessa história de Davi contra Golias é que Davi venceu Golias. A gente aprende isso desde pequenininho, Desde pequenininho você ouve a história de Davi. Em algum momento da sua vida você vai ouvir que Davi venceu Golias. Você nem precisa ser religioso para ouvir sobre a história de Davi vencendo esse gigante. E eu sei que existem muitos gigantes que você deseja vencer. Alguns gigantes são internos, coisas que você carrega, medos, fobias, inseguranças, incertezas, às vezes te paralisam no processo da sua caminhada de vida, nos relacionamentos que você desenvolve, às vezes dentro da sua própria casa, às vezes dentro da família, paternidade, maternidade. Às vezes temos dificuldade com a nossa identidade, com filiação. São gigantes que nós enfrentamos aqui dentro. Eu costumo dizer que os gigantes internos, eles são piores do que os gigantes de fora. Porque os gigantes de fora, queridos, nós montamos estratégias, chamamos pessoas para ajudar, mas os gigantes que estão dentro de nós, às vezes somos nós e eles em meio à batalha. E Deus está nos ensinando algumas coisas preciosas. Então eu quero dar o título a essa mensagem, para que você possa carregar isso de maneira bem assim, consciente. Escolha bem as suas pedras. Davi, antes de vencer um gigante, ele desce a um riacho e ele escolhe bem as pedras que deveria usar. Eu queria que você pensasse sobre isso. Sabe por quê, amados? Às vezes nós pegamos armas das quais elas são impróprias para aquilo que nós estamos lutando e para aquilo que nós estamos enfrentando. Às vezes nós colocamos muita tinta no quadro, na pintura, desnecessariamente, porque você pega armas das quais não precisava de tudo aquilo para o combate, para a luta que você vai estar. Você vai ver que em alguns momentos na vida de Israel, sequer eles usam armas. Deus
faz com que eles possam vencer as batalhas só por um grito, por exemplo. Foi o caso de Jericó. Deus falou, vocês vão dar voltas sobre as muralhas de Jericó, e depois vocês só vão gritar, não precisa pegar em armas, deixa que o resto eu faço. Mas nós quase sempre estamos nos armando, e armando de maneira demasiada. Nós trazemos mais conflitos e destruições, ao invés de trazermos consertos. Sabe por quê? Porque a força do nosso braço ainda é muito evidente nas nossas vidas. Às vezes não percebemos, amados, que as pedras que nós estamos escolhendo para as batalhas que estamos enfrentando, elas são desnecessárias para o momento. As pessoas às vezes ficam pasmas em ver as nossas reações em relação às circunstâncias que nós estamos vivenciando. Então, o primeiro tópico, se você é dado as anotações, vai anotando. Primeira pedra que eu queria falar com você. Deixe que te promovam. Você precisa entender isso. Essa é uma pedra que nas suas batalhas você precisa escolher ela quando você descer a um riacho. Deixe que te promovam. Amados, nós estamos vendo Davi anônimo, cuidando das ovelhas do pai no deserto, esquecido e não reconhecido por todos. Até os próprios irmãos tinham dificuldade com ele, ele está anônimo. Mas, de repente, em um dado momento, enquanto os seus irmãos estão em meio à batalha, em fronte de guerra, Deus usa a vida de Jessé, o seu pai, para promover esse menino. Porque Deus usa Jessé para falar o seguinte, Davi, vem aqui, filho. Davi, quando chega nele, ele faz um pedido para Davi, ele, olha, leva para os seus irmãos um alimento e traz notícia dos seus irmãos, que eu preciso saber como eles estão. Uma das coisas que eu tenho percebido na nossa vida cristã, queridos, nós não temos escolhido as pedras certas, porque muitos de nós desejamos nos promover quando Deus ainda não desejou nos promover. Nós desejamos altas promoções, próprias promoções, nos promovermos a todo custo. Sabe, queridos, quando você lida com pessoas que são de influência, quando você lida com pessoas que, na verdade, elas são reconhecidas lá fora, quase sempre você quer sair nas fotos do Instagram, sabe por quê? Porque para você é importante estar ao lado dessa pessoa numa foto, porque você deseja repostar isso, porque você deseja se autopromover. Olha, eu estou com fulano, olha, eu sou amigo de ciclano, olha... E quem não quer ter um amigo rico? Não é verdade? Todos nós queremos estar na foto com um amigo rico, mas às vezes nós desejamos nos autopromover. Deus está dizendo para mim e para você, escolha a pedra que não promova a sua vida antes de eu promovê-la. Porque se você escolher pedras que te promovam, é possível que você não aguente e não saiba lidar com isso quando você estiver na posição que você tanto busca. Às vezes buscamos uma posição a qualquer custo, queridos, dentro da família, dentro dos relacionamentos, no trabalho, dentro do ministério, na igreja. Buscamos essa posição, queremos, desejamos. Há um problema nisso? Não há, desde que seja no tempo e da maneira de Deus. Então não se autopromova. Espera que Deus possa levantar pessoas que te coloquem no lugar que Deus deseja que você esteja. Seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Deus vai fazer. Quantos acreditam que Deus pode movimentar a sua vida por meio de pessoas? Deus pode movimentar a sua vida, como Ele tem movimentado, e às vezes você nem tem percebido que é Ele. Às vezes nós damos honra a homens, queridos, quando na verdade eles só são instrumentos no meio do processo daquilo que está acontecendo na nossa vida. Em meio aos processos, perceba o que está acontecendo. Então a primeira pedra, não se promova. Eu queria que você tivesse paciência comigo, porque eu não posso me ater muito, ok? Então eu tenho muitos contextos para compartilhar a respeito do texto, porque era uma devocional que eu fui assim, tentando entender o que aconteceu com Davi. Então eu queria que você não se prendesse muito assim, eu quero ser objetivo, rápido, e depois você mergulha em casa, nesses contextos. Então já vou para a segunda pedra, ok? Não procrastine. Amados, o texto está nos dizendo no verso 20, levantando-se de madrugada, Davi saiu e foi ao encontro de seus irmãos. Quando Deus libera uma direção sobre a sua vida, você precisa parar de procrastinar.
de empurrar com a barriga, de deixar para depois, de ficar, não, mas eu estou orando, mas eu estou jejuando. Mas Deus já não mandou? O teu pai não te mandou? O teu pai já não te deu uma ordem? Ele já não falou com você? Já não existe uma direção? O porquê que você fica procrastinando? O porquê que você fica demorando? O porquê que você não se posiciona? O porquê que você não levanta de madrugada? A Bíblia diz, no texto que lemos, que quando Davi recebe a instrução, ele levanta-se de madrugada e vai fazer o que tem que ser feito. Amados, às vezes nós esperamos algo cair do céu. Eu tenho uma triste notícia para te dar. O que caiu do céu não é algo muito bom. A Bíblia diz que Lúcifer se levantou contra Deus e Deus precipitou ele do céu. Cuidado com o que cai do céu. Às vezes pode cair algo nas suas mãos ou no seu colo que você não deseja. Deus nos chamou para que nós possamos dar uma resposta àquilo que Ele nos movimenta. Então não procrastine, não deixe para amanhã, faça o que você tem que fazer. Eu vejo pessoas, amados, sofrendo e carregando dores por anos, porque não conseguem fazer um conserto. Não conseguem reconhecer diante da pessoa, olha, eu estou carregando isso no meu coração. A pessoa às vezes nem tem consciência, queridos. Ela nem sabe, embora ela tenha te ferido. Às vezes ela te feriu lá, mas ela está tão assim. E hoje com os TDAHs, né, queridos? TDAH é virado nos 70, ele nunca sabe quando ele fere, ele só é virado nos 70. Nós vamos empurrando, vamos andando. Eu sei das minhas características, entende? TDAH com força, irmãos, com força. Então, nós às vezes não fazemos porque desejamos machucar, mas às vezes ferimos no processo. E aí a pessoa ferida, ela não consegue tratar. Ela passa anos sofrendo, enquanto a pessoa que feriu passa anos avançando. Sabe por que a pessoa passa avançando? Ela sequer tem consciência de que te feriu muitas vezes. Ah, pastor, mas no meu caso não é assim. A pessoa que me feriu era próxima, comia no meu prato, sabia, teve intenção, me prejudicou. Trata também. Não procrastine. Deixa eu dizer para você, igreja, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Quantos sabiam disso? A Bíblia nos ensina que o amor e o perdão são decisões. A sociedade dos nossos dias nos ensinam que amor é sentimento. E nos ensinam que perdão também é sentimento, porque a sociedade nos ensina assim, eu não sinto de perdoar ele. Eu não sinto, não tem sentimento, amados. O amor e o perdão é uma decisão. À medida que você toma, o sentimento é uma consequência. Porque quando você decide perdoar, liberar a vida de alguém, a consequência disso é o amor alcançar o seu coração novamente. Pela decisão que você e eu tomamos. Então não procrastine. Resolva o que você tem que resolver, levante cedo diante dessa circunstância, de madrugada, lute por isso, busque isso, libere isso, para que você possa seguir. Terceira pedra, quantos estão entendendo? Amém. Irmãos, tem pedra com força, você vai encher o bornal hoje, porque o texto é longo, né? Fidelidade ao que você recebe. Seja fiel ao que o Senhor colocou em suas mãos. Davi deixou o rebanho que ele pastoreava com outro pastor. O texto nos ensina isso. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós recebemos algo melhor do que nós estávamos segurando, ou cuidando, ou lidando, e aí aquilo que nós lidávamos até então, a gente abandona. Não somos fiéis até o fim, naquilo que nos foi colocado nas mãos. Quantos já ouviram uma palavra chamada transição? Todos nós. Porque você não tinha ouvido, você ouviu agora, então todos nós ouvimos. O que acontece na transição, queridos? A palavra transição nos ensina um princípio. Eu vejo Deus confiando coisas na sua mão, ao longo dos anos da caminhada cristã, e quando você então recebe uma outra oportunidade ou possibilidade, você vem com aqueles que te confiaram, usados por Deus, e você fala assim, toma que o filho é teu, e você sai. Você sequer
às vezes, tem a preocupação de transicionar o que você vinha fazendo, de levantar uma outra pessoa como sucessora, como sucessor, de colocar a responsabilidade que estava sobre os seus ombros, de maneira madura, nos ombros de outra pessoa. Ah, pastor, mas não dá para transicionar, tem que encerrar. Então, de fazer o sepultamento da maneira correta. Você sabia, queridos, que o sepultamento de maneira correta, ele tem toda uma liturgia? Nós temos um velório, temos um culto fúnebre, temos o sepultamento, temos o luto. Nós simplesmente sepultamos, doa quem doer. Aí nós estamos lá fora com pessoas completamente feridas com a igreja. Sabe por que elas estão feridas com a igreja? Porque a igreja não soube transicionar os seus processos, as suas formas, os seus meios, às vezes, de lidar com as coisas, causa muita dor, muita dor. Davi falou assim: olha, o meu pai me deu uma ordem, mas eu não vou deixar o rebanho solto, à mercê do tempo, à mercê dos lobos, dos devoradores, eu não vou deixar. Eu vou arrumar um outro pastor para que cuide das ovelhas até que eu volte. Nós precisamos entender isso, queridos. Cuide bem do teu casamento, cuide bem dos teus filhos, cuide bem das tuas finanças, cuide bem das tuas emoções, cuide bem do ministério que Deus confiou nas suas mãos, cuide bem do seu trabalho, seja fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. A maioria das pessoas desejam ser colocadas sobre o muito, mas elas não conseguem ser fiéis no pouco. Amados, eu recebo pessoas que querem abrir empresa, mas eu conheço o histórico da vida delas, eu acompanho elas há anos. O rapaz sequer chega no horário no serviço, vai trabalhar quando quer. Como que você quer ter uma empresa se você não consegue ser um funcionário? Eu vejo pessoas querendo estar na crista da onda, mas eles não conseguem entender que a onda quebra um dia. Pessoas desejando estar nos montes, mas eles não foram fiéis nos vales. A maioria de nós fala sobre estarmos no eterno, mas não conseguimos ser fiéis no momento. Deus está dizendo para mim e para você, através de Davi nessa manhã: filho, preste atenção, seja fiel no pouco. Cuide do que eu confiei nas suas mãos. Às vezes desejamos cuidar de pessoas, amados, não cuidamos das coisas. Porque onde foi que nós aprendemos enquanto humanidade? Eu não sei onde foi, mas em algum lugar nós aprendemos. Onde foi que nós aprendemos enquanto comunidade que nós podemos cuidar bem de pessoas se nós não cuidamos das coisas? A nossa casa está do avesso. Os nossos bens estão deteriorando. Não cuidamos, amados, mas achamos que podemos cuidar de pessoas, porque achamos que elas não. Deus está nos ensinando nessa manhã. Fidelidade ao que você recebe fala muito e expressa muito diante de Deus onde você vai chegar. Escolha as pedras certas. Outra pedra, quarta pedra, lugar certo e hora certa. O texto diz que Davi chegou no acampamento na hora exata em que os exércitos estavam se posicionando um diante do outro. Entenda isso. Todas as vezes que eu e você estivermos debaixo da vontade do envio do Pai, porque o Pai envia Davi, Jessé envia Davi. Todas as vezes que nós estamos debaixo da vontade do envio do Pai, nós sempre vamos estar nos lugares certos, na hora certa. Sabe por quê, queridos? Às vezes eu vejo que pessoas estão nos lugares certos na hora errada. De que adianta você estar no lugar certo se a hora ainda é imprópria? Porque só Deus sabe o momento de você estar naquele lugar. Existem coisas que não são para mim. Sabe o que eu faço? Eu me recolho na minha insignificância. Não é para mim. Não é tempo. Desejaria, pastor? Desejaria, mas não é tempo. Não é para mim. Não é lugar para mim. Eu preciso aprender a me comportar nos lugares onde Deus me envia. A Bíblia nos ensina, amados, em Provérbios, quando Salomão escreve, ele diz: até o tolo se faz sábio quando se cala. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes você está em lugares dos quais você sequer sabe se comportar naquele lugar.
porque ainda não é um lugar para você estar. Então, quando você estiver nesses lugares, não tem problema de que você esteja, mas você precisa aprender a se comportar nesses lugares. Menos é mais. Eu converso com alguns amigos assim, igual o Murilo. Às vezes as conversas elas são tão profundas que eu só... Não falo nada. Só fico ouvindo eles conversar. Sabe por quê? Eu preciso entender onde eu estou. A gente não domina tudo. Nós não sabemos tudo. Então nós precisamos entender lugares certos, mas a hora é certa. Então como nós fazemos? Às vezes eu estou em alguns lugares com algumas pessoas, amados, que daí rola tanta coisa assim, de alto padrão, de alto escalão, de consciência, de inteligência, de uma série de coisas. Quando a gente sai daquele ambiente, aí eu aproximo de um ou de outro, para entender melhor. Aí eu desenvolvo. Por quê? Porque eu sei que um dia eu estarei naquele lugar, de maneira mais qualificada, mais posicionada e mais sábia. Então menos é mais. Mas quando o Pai nos envia, Ele nunca nos envia a um lugar que a hora está errada, porque Ele sabe o que Ele tem preparado para cada um de nós. Deixa eu dizer para você, o salmista diz que antes de você ter nascido e ter sido gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Então Ele tem tudo escrito a seu respeito, para que se cumpra a seu tempo e da sua forma. Amém? Quinta pedra que você precisa escolher se você deseja vencer gigantes. Críticas. O texto nos ensina que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, criticou ele. Nós temos muitos problemas com críticas, queridos. Deixa eu compartilhar com você algo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, na posição que Deus tem nos colocado. Hoje, eu tenho muito mais dificuldade com os elogios do que com as críticas. Porque as críticas podem transformar a nossa vida, mas os elogios podem nos matar. O orgulho tem derrubado mais pessoas do que o arrependimento, sabia disso? Então as críticas, queridos, elas nos melhoram. Ela nos faz tornar uma pessoa nova, restaurada, melhor posicionada, mais amadurecida. São as críticas. Quando as pessoas chegam em mim e falam assim, pastor, não estou gostando disso, pastor, como é que é aquilo? Pastor, isso aí não está legal. Irmãos, eu não estou mais com uma espada nas mãos, arrancando a orelha de soldado nenhum. Eu ouço e entendo onde nós podemos melhorar como igreja, qual é a minha quarta parte nesse processo, onde eu posso melhorar naquilo que estou ouvindo. Agora, sabe o que os elogios fazem? Os elogios nos deixam soberbas, orgulhosos mesmo, sabe? Mexe com o nosso ego, nos infla. Aí nós achamos que somos, quando não somos. Davi, queridos, ele está enfrentando uma crítica dentro de casa. Tem alguém aí? Quando a gente enfrenta fora, ainda a gente chega em casa, tem lugar para chorar, né? Tem alguém para compartilhar e dizer assim, amor, tá difícil lá. Agora, quando você enfrenta dentro, queridos, para onde você corre? Só se enfiar a cabeça dentro do vaso, dá descarga. Você não tem para onde ir. Presta atenção, irmãos. José se tornou governador do Egito. Mas ele foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos criticaram os sonhos que eles tinham. A maioria dos nossos sonhos são criticados pelos que estão dentro, muitas vezes. E eu, na minha devocional essa semana, estava tentando entender, queridos, isso. Por que os nossos irmãos nos criticam tanto? Em casa, na igreja. Porque nós somos irmãos, quantos creem? Temos o mesmo pai. Por que somos tão criticados pelos nossos irmãos? E eu entendo que a maioria dos nossos irmãos, eles não têm maturidade para lidar com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Quando Deus nos manda levar queijo e pães em alguns determinados lugares, a maioria dos nossos irmãos não tem maturidade para entender isso. Como eles não têm maturidade para entender, eles questionam e dizem para nós, você veio aqui só para espiar a guerra? Eu conheço o seu coração.
Conhece nada, queridos. A única pessoa que pode conhecer o nosso coração é o nosso Criador. Senhor Deus Todo-Poderoso, sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Ninguém mais pode conhecer o nosso coração. Ele nos ensina isso em 1 Samuel 16. Só Ele sonda o nosso coração. Então é assim, os nossos irmãos, a maioria das vezes, vão tentar nos desanimar, porque eles não são maduros o suficiente para lidar com aquilo que nós carregamos. Pastor, qual que é a aplicação disso na nossa vida então? Eu lidando com pessoas, eu percebo até onde a pessoa aguenta. Tem coisas que eu não compartilho, queridos. Irmãos, domingo passado eu fui convidado para ministrar numa igreja, fui pregar numa igreja lá na Paulo Marcondes. Cheguei lá na igreja, cheguei cedo, né? Sou convidado, não vou chegar atrasado. Cheguei cedinho, cheguei antes de todo mundo. Estava só o Ministério de Música, terminando de passar o som. Sentei na última cadeira assim, lá beirando a porta. Aí os obreiros começaram a chegar. Eu estou sentadinho, quietinho. Um obreiro chegou em mim e falou assim: tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, seja bem-vindo. Eu falei, obrigado, gostei muito da recepção. Peguei até o nome dele, já fiquei amigo. Gostei demais dele. Ele falou assim, é a primeira vez que você está vindo aqui ou você já veio outras vezes e eu não percebi? Eu falei, não é a primeira vez. Ele falou assim, você veio a convite de alguém? Rapaz, ele faltou pedir o meu CPF. Ele foi aprofundando. Mal achei demais aquele cara. Eu falei, não, eu vi a convite da Noêmia. A Noêmia me convidou para... Ah, que bom. Se você precisar de qualquer coisa, estou por aqui. Fica à vontade, tem água, explicou lá as coisas. Fiquei sentadinho, queridos. O tempo foi passando, a igreja foi enchendo, as pessoas foram chegando. Aí o pastor chegou, já estava quase para iniciar o culto. Uns 5 minutos antes, o pastor veio em mim. Chegou, já me viu, veio em mim. Me saudou, tal... Falou, pastor, queria que o senhor sentasse comigo lá na frente. A Bíblia nos ensina que quando nós sentamos na última cadeira, se nós tivermos que ser honrado, os donos da casa vão nos colocar na frente. Liturgia da igreja, vim com o pastor, e lá tem umas cadeiras que você senta meio de lado assim, né? Sentei lá com o pastor, aí orei um pouquinho ali e tal. Aí eu percebi que eu estava orando, quando eu levantei, ele estava olhando assim. Não sou bobo, queridos. Eu trabalho com pessoas ao longo de séculos. Não sou bobo. O que eu percebi? Que quando ele olhou, ele falou, nossa, se está com um pastor, deve ser alguém que ou é próximo do pastor ou vai ministrar. Subi, ministrei, no final ele falou assim, não sabia que o senhor era o pastor que ia ministrar, mas me tratou, queridos, como se eu fosse um príncipe. Então deixa eu dizer algo para você. Nós, queridos, precisamos aprender a lidar com a posição que nós temos, porque nós desejamos bajulação. Quando eu sentei na última cadeira, ele chegou, e ele perguntou assim, tudo bem? Tudo bem. É a primeira vez que você veio? Eu poderia ter dado uma carteirada de cara. Ter falado assim, não, eu sou o preletor da noite. Não, eu sou o pastor convidado. Ele sequer soube que eu era a pessoa que ia ministrar naquela noite. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender um princípio, queridos. Nós precisamos aprender que não existe autopromoção e nós precisamos lidar com críticas. Precisamos lidar com pessoas que olham para a gente da maneira como nós somos, não porque nós temos uma patente. Então, se ele tivesse que criticar alguma coisa no começo, ele talvez ficasse inibido se soubesse que eu fosse pastor. Se ele tivesse que elogiar também, não seria uma bajulação, mas sabendo que eu era pastor, poderia se tornar uma bajulação. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Onde você está? Você aprendeu a lidar com as críticas que você tem tido na sua vida, todos os dias? Mais uma pedrinha, você pôr no bornal. Sexta pedra, são só 12. Treinamentos. Davi, ele fala assim para Saul, quando Saul o questiona como rei. Falou assim, não, eu vou lutar contra esse gigante. Ele falou, mas você não pode. Ele falou, não, mas eu estou treinadinho. Ah, mas como é que você está treinadinho? Você é um garoto. Não, tinha um leão e teve um urso. E eles vieram contra mim e as ovelhas. Deixa eu dizer para você, irmão, irmã,
Leões e ursos são necessários na sua vida antes dos gigantes. Nunca enfrente um gigante sem antes ter matado ursos e leões. Porque se você ainda não passou pelos leões e os ursos, você ainda não foi treinado para lutar com gigantes. Às vezes nós entramos em guerras das quais nós sequer temos noção daquilo que estamos enfrentando. Você vai ouvir histórias de guerra verídicas a respeito de soldados que foram enviados para a guerra e eles estão deitados no chão junto com os seus amigos, em posição de combate. De repente, uma bala de fuzil explode a cabeça do amigo que está do lado, ele é todo um sopro de sangue. E aí ele fala, estou numa guerra. É sério, queridos, porque a guerra nas nossas vidas, ela tem mais ou menos assim, uma condição de nos colocar numa percepção de, você está meio assim, zen, parece que o negócio não está acontecendo, parece que é um sonho. Você fala, não é possível que isso está acontecendo. Você fala, não, eu devo estar sonhando. E aí você vai vendo as coisas acontecer, você fala, não é possível, a ficha não cai. Mas de repente, alguém do seu lado toma uma bala de fuzil na cabeça, e você fala, meu, é real. É real. Deixa eu dizer para vocês, queridos, enfrentar urso é uma coisa, leão é outra coisa, enfrentar gigante é uma coisa muito pior. Nós precisamos ser treinados antes de enfrentarmos grandes batalhas. Você tem sido discipulado, discipulada, você tem sido capacitado, capacitada, você tem aberto o seu coração, você tem prestado conta da sua vida, você tem colocado e externado aquilo que precisa ser tratado antes de você enfrentar gigantes na vida? Seja sincero, tire a capa. Vivemos com máscaras, queridos, muitas vezes, queremos impressionar as pessoas porque nos preocupamos com a autoimagem. Mas Deus está dizendo, filho, se você não enfrentar leões e ursos antes, o dia que você enfrentar um gigante sem ter passado pelo leão e pelo urso, você vai ter um baita de um problema. Pastor, meu casamento acabou, sabe por que acabou? Porque você não aprendeu a lutar com o urso, e não aprendeu a lutar com o leão, e não aprendeu a derrotá-los. Aí quando o gigante veio, você caiu. Pastor, perdi meu filho, perdi minha filha. Faltou os leões e os ursos. Nós precisamos ser treinados, amados, capacitados, formados, forjados. Ninguém tem autoridade do dia para a noite. Pode ter autoritarismo. Sabe o que é autoritarismo? É quando eu chamo todo mundo aqui e falo assim, olha, hoje eu quero comunicar algo para vocês. Hoje o César é o pastor da igreja. Tem lugares que são assim, aí o César se torna pastor da igreja. Coloquei uma autoridade debaixo de um autoritarismo que vocês vão ter dificuldade, porque vocês não conseguem recebê-lo. Agora a autoridade é conquistada, queridos. A autoridade vem da forja. As pessoas vão vendo o seu crescimento, a sua maturidade, a sua evolução. Filisteu, nem olha. É o inimigo já querendo acabar com o culto, porque ele sobe, eles querem tocar para mim acabar. Pensa que eu não sei. Não. Magrão é... Papai te chama, Magrão. Mais uma pedrinha então. Agora subiu. Subiu o levita. Daqui a pouco sobe Midianita, aí que é da mídia, aí vai ficando difícil. 7ª pedra. Reconheça o Senhor em todos os processos. Esse texto nos ensina isso. Queridos, quando Davi está com Saul, ele falou assim, rei, deixa eu dizer para você, veio um leão e veio um urso, e o Senhor me deu vitória. E o Senhor dos exércitos que me fez vencer o leão e o urso, me fará vencer também o gigante. Reconheça o Senhor, querido, querida, naquilo que você faz. Não queira ter a glória em todo tempo. Pastor, eu posso ter a glória em algum momento? Pode. Tiago nos ensina quem honra, honra. Sexta-feira eu fiquei assim, impactado, porque em receber lá o título de cidadania prudentina, os irmãos me honraram lá, fiquei constrangido com tanta honra. Mas deixa eu dizer para vocês, quando eu tenho que honrar a Deus, eu honro a Deus, queridos. Nós precisamos reconhecer que Deus faz parte de todo o processo, daquilo que nós estamos construindo na vida, porque se o Senhor não for por nós, nós não somos nada. Agora, se Ele for por nós, quem será contra nós, diz as Escrituras. Então, reconheça o Senhor nas suas pelejas, nas suas batalhas.
Preciso ir que tem pedra com força ainda. 8ª pedrinha que você precisa escolher no riacho. Valorize o que você carrega. Esse texto nos ensina isso. Saul falou assim: filho, já que você vai lutar contra esse gigante, vem cá. Colocou a túnica do rei nele e colocou a armadura do rei nele e deu a espada para ele. Ele foi andar, andou desengonçado, não deu conta. Ele falou: cara, não é para mim isso aqui. Não é para mim. Você precisa entender o que você carrega, valorize o que você tem. Às vezes nós estamos querendo vencer batalhas com armas dos outros. Ah, não, vou chamar meu pastor para orar porque ele tem uma oração forte. O que é oração forte, queridos? Eu nunca entendi isso aí. É uma oração que faz academia? Não consigo entender isso. Às vezes nós queremos vencer as nossas batalhas na fé do outro. Valorize o que você tem. Davi falou assim: não estou me dando bem com essa armadura aí não. Eu sou pastor. A Bíblia diz que ele pegou o cajado nas mãos, pegou o seu bornal, pegou a sua funda, desceu no riacho. Então você precisa entender tudo o que Deus deseja para você vencer o que você está enfrentando, já está em você. Quantos creem nisso? Obrigado pelo seu amém encorajador. Você precisa crer nisso. Já está em você. Outra pedrinha. Seja livre. Quando Davi reconheceu que ele tinha condições, mas não daquela forma, a primeira coisa que ele faz é arrancar a armadura de Saul, a túnica de Saul. Ele tirou tudo isso, queridos. Você já experimentou se livrar da religião morta? Para você ver como as coisas funcionam na sua vida? Já experimentou? Eu não tenho tempo de falar com você hoje sobre religião e cristianismo, mas um dia eu vou pregar sobre isso para vocês. Qualquer hora dessas a gente vai ter isso aí em pauta. Você já experimentou se livrar da religião? A religião, queridos, morta, ela escraviza as nossas vidas. Primeira coisa que Davi fez, ele arrancou tudo que estava atrapalhando. Seja livre, conhecereis a verdade vos libertará. Seja livre de si mesmo, seja livre da opinião dos outros, seja livre da instituição, seja livre, queridos, das garras de acusação que está sobre você. Seja livre financeiramente, seja livre emocionalmente, seja livre ministerialmente, seja livre. Livre. Sabe por que a religião não deseja que nós sejamos livres? Porque ela deseja nos manipular, nos conduzir a qualquer custo, mas Jesus te chamou para ser livre. Você não está preso a uma placa e uma denominação, você está preso ao Evangelho, Cristo Jesus, que te salvou e escreveu o seu nome no livro da vida. Não tem a ver conosco. Para mim você é uma bênção aqui, se você tiver que ir para outro lugar, você vai ser uma bênção lá. Se é isso que Deus tem para você, a comunidade te envia, te abençoa e ora, porque você precisa ser livre. Davi falou: eu preciso estar livre disso aqui tudo, senão eu não consigo lutar. Seja livre das opiniões alheias, dos medos, das fobias. Seja livre. Estamos acabando. Mais uma pedrinha. Escolha bem as suas pedras. Essa é a 10ª pedra. Davi, queridos, ele poderia ter pego qualquer pedra, mas você vai ver que quando ele desceu ao riacho, ele escolheu 5 pedras lisas. Por que ele não pegou as pontiagudas? Quer saber demais também. Tá doido. Mas ele escolheu 5 lisas. Isso nos ensina que quando você vai para uma batalha, existem escolhas que você tem que fazer. Escolha a estratégia. Escolha o melhor momento, escolha o caminho. Aí, ó, eles estão chegando. Estão chegando. Vai orando por mim, igreja. Fica firme, vai orando por mim. Escolha, queridos. Escolha, escolha. Davi escolheu bem. Foi necessário só uma, mas ele fez boas escolhas. Deixa eu te falar, seria o teu adversário mesmo o seu cônjuge? Seria o teu adversário o teu filho, a tua filha? O teu patrão? Vou pegar a rabeira também, né? O teu pastor?
Será, queridos, que nós somos adversários uns dos outros? Efésios capítulo 6 nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Escolha bem as tuas pedras. Escolha as batalhas que você quer entrar. Vale a pena lutar por isso, queridos? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você escolheu a riqueza, você vai perder Deus. Compensa ser rico e ir para o inferno? Olha aí. Vocês me ajudam. Eles estão se fortalecendo. O exército está montando campana já. Eles estão se agrupando. Escolhe bem as suas pedras. Última pedra, vai. Antes que o exército de fato fique forte demais. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Jessé foi quem enviou o seu filho. Eu fecho com isso, querido. Para parecer que está acabando, eu queria que você ficasse em pé, para parecer que está acabando. Eu poderia pular umas pedrinhas, mas eu não quis pular, porque eu sei que isso é importante para você. Nunca vá para uma batalha sem identidade de filho. Deus, Ele é comprometido com os filhos. Às vezes nós entramos em batalhas e ainda não somos filhos de Deus, somos só criaturas. João capítulo 1, verso 11 e 12 diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam. Aí tem uma vírgula lá, e na vírgula está escrito assim, mas todos quantos o receberam, a esses, o autor é claro, ele diz a esses, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus porque creram no seu nome. Amados, a Bíblia vai nos ensinar de Gênesis e Apocalipse, que no princípio Deus criou todas as coisas, e no sexto dia Deus formou o homem. O homem é uma criação, é uma formação das mãos de Deus, mas filhos são aqueles que Jesus se tornou o Senhor das suas vidas. Existem pessoas perdendo batalhas inúmeras lá fora, porque eles estão indo para a batalha sem serem enviados pelo Pai. A sua identidade de filiação, ela precisa ser definida. Como que eu sei sobre isso, pastor? Dessa forma que eu vou te falar agora. Se Jesus te chamar agora, se Deus chamar a sua senha, se você passar dessa vida, se esse corpo seu tombar agora, você sabe para onde você vai? Se você não sabe, você está com problema de filiação. Porque se você não entende que você está retornando para a casa do Pai, você ainda não é filho. Você ainda não é filha. Pastor, mas não seria muita presunção, muita soberba? Não. A Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito a respeito da salvação. Se nós somos nascidos de Deus, nós somos nascidos de Deus e ponto. Ele nos colocou nesse cenário. Então, se você não é filho de Deus, não é filha de Deus, talvez hoje seja uma manhã de você tomar a decisão mais importante da sua vida. De sair desse lugar diferente de como você entrou. Eu preciso terminar, porque senão nós vamos emendar com o segundo culto. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos a recebem? Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Todos com os olhos fechados, eu quero finalizar com essa última pedra. Se você deseja de fato confirmar a sua filiação e se você deseja devolver as rédeas da sua vida nas mãos de Jesus, se tornando filho e não mais só uma criação, levanta a sua mão onde você está e depois você abaixa, porque você está dando um sinal para Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, pode baixar a sua mão. Quero orar por vocês. Senhor, eu quero orar por todas essas decisões nesta manhã. De pessoas que de fato estão buscando, Senhor, uma confirmação da identidade espiritual do novo nascimento em Cristo Jesus. E nós queremos declarar, Senhor, a festas nos céus quando um pecador se arrepende. Obrigado pela tua fidelidade, que essa palavra se torne um divisor de águas na vida dos teus filhos. Nenhum dos teus filhos possam sair deste lugar da mesma maneira que entrou. Cada um deles, ó Deus, que acenaram ao Senhor, possam ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e de lá nunca mais se aparte. Assim eu quero abençoar os teus filhos com todas as sortes de bênçãos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus a quem nós oramos,
e te agradecemos, e todos digam amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você nessa semana, e que ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho seja a palavra do Senhor, e que você possa sair deste lugar com as pedras certas, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. Papai ama vocês, vão com Deus.